altar de Deus estamos aqui, unidos pela palavra. Lutas e barreiras sempre existirão. O que Deus uniu, o homem não separa, não. Com fé toda barreira vamos vencer. Casamento tem que ser assim, amar até o fim. Um segredo que é só pra quem crê. Jesus, eu e você. Por isso deixará o homem a mãe e a mulher a sua casa, e juntos serão um no Senhor. Os anjos dizem amém. Jesus do céu se agrada. No altar de Deus estamos aqui, unidos pela palavra. Vamos, essa primeira parte aqui, nós vamos fazer uma cerimônia, né, do santo matrimônio de um casal abençoado, né, Natalício Maia e Luciana Pacheco. Peço que toda a igreja, todos os convidados, testemunha, coloque-se de pé. Vamos iniciar com uma oração e aí daremos os procedimentos. Tudo é bom quando começa falando com o Senhor Deus, né? Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, juntamente com a Tua igreja, com os convidados aqui, Senhor, para esse enlace matrimonial, esse santo matrimônio entre este casal. Deus eterno, nós pedimos, invocamos a Tua presença pelo Teu Espírito, que venha pairar sobre este lugar, que as Tuas potentes mãos, a Tua bênção esteja sobre este lugar, sobre os convidados. Meu Deus, se conosco, ajuda em tudo que aconteça aqui nesta oportunidade seja para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Podemos assentarmos.
Estamos reunidos na presença de Deus e das testemunhas para solenizar diante do Todo-Poderoso este casamento. O casamento é um estado honroso estabelecido por Deus e santificado pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo nas bodas em Caná da Galileia. Ou seja, como é um casamento cristão, desde o Antigo Testamento, da Antiga Aliança, Deus iniciou ali no Éden, perpetuou, e quando Jesus na Nova Aliança também testificou, principiando o seu primeiro milagre, conforme registra a Bíblia no capítulo 2 de João, que Jesus naquele casamento realizou um milagre, principiando o seu ministério. As Sagradas Escrituras dizem que digno de honra entre todos é o casamento, e o consagre como símbolo místico entre Cristo e a igreja. 3 coisas nós devemos pontuar, mas antes desta pontuação, é o momento esperado, né, Natalício? Muito bem, podemos assentar-nos. 3 coisas pontuamos no casamento, né? Como início da nossa fala, o casamento instituído por Deus, foi Ele quem criou, né? Para devidos fins, né? Muitos fins. Pontuamos 3 aqui. O casamento, primeiro ponto, deve ser contraído com reverência e no temor de Deus, considerando os fins para os quais ele foi ordenado, isto é, para o companheirismo, o apoio, o consolo que os cônjuges, ambos, devem proporcionar um ao outro enquanto viverem. Segundo ponto,
O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos, que são herança do Senhor, sejam criados em retidão e respeito às coisas de Deus. Terceiro ponto. Contribui também para que o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, ou seja, a pureza, a santidade, a verdade de geração em geração. No Jardim do Éden, o Senhor Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal, macho e fêmea, homem e mulher, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Desde então, os seres humanos o têm praticado para dar consistência e o têm legalizado. Pode-se dizer que o casamento é um contrato jurídico de uma união espiritual, ou seja, de uma carne com outra carne. Se for olhar fisicamente, não se mistura, mas espiritualmente sim. E ambos, depois de unidos diante de Deus, ambos serão somente uma só carne. A palavra de Deus expressa em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que este ato, ele deve ser digno, ele é digno de honra entre todos. Aqueles que se casam dedicam a acertar este estado honroso. É isso que vocês estão fazendo e fez nesse dia 20 de novembro de 2020, ali já no cartório, né, civil, onde vocês já se casaram, juiz de paz. Vocês estão aqui diante dessas testemunhas, diante de Deus, que é a principal testemunha, para que nós, ministros do Evangelho, impetramos a bênção do Senhor sobre este ilustríssimo laço matrimonial, um laço santo. Graças a Deus. Então, seu Natalício Maia, vou dirigir uma leitura bíblica a você. E a você, Luciana. Vocês vieram a nós, ministro do Evangelho, para ser unidos em Cristo diante da igreja, diante das testemunhas, no sagrado laço do matrimônio. Isso representa um passo muito sério, honroso, respeitoso, um compromisso diante de Deus, da família e da sociedade. Então, vou ler 2 textos, um para o marido e outro para a mulher, um conselho que a Bíblia diz. Em Efésios, capítulo 5, Natalício, versículo 22, 25, a seguir até o 33, né? Diz assim: amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja. A si mesmo, Jesus entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando com a água lavada pela palavra, a fim de apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o esposo, o marido, deve amar a sua esposa. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Assim, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Ou seja, se você ama a sua carne, que agora só é uma carne, você não vai odiar o seu corpo. Então, você vai cuidar dela, né? Certo que vocês já se uniram, né? Já tem contrato, né? Mas diante de Deus não estava legalizado, né? Mas hoje vocês fizeram um passo muito honroso diante do Senhor, de estar legalizado espiritualmente falando, né? Diante da igreja, né? E diante de toda a sociedade. Agora, para a ilustríssima esposa: submetei
aos vossos maridos como o Senhor, né? Pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é também a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa está sujeita ao seu marido no temor do Senhor. Amém? 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 1. Então, diante destas duas palavras, eu extraí uma palavra chamada honra, né? Honra. Que eu dei uma olhada na Bíblia e no Antigo Testamento, honra significa kabed, que é reconhecer o peso do outro, reconhecer a autoridade do outro, reconhecer o valor do outro. E no Novo Testamento, no grego, ele é timão, a palavra timão, que significa estimar, valorizar, reverenciar. Ou seja, eu vi uma história de uma mulher que, essa história chama advogado sábio. Essa senhora procurou o advogado, que é sábio, e disse a ele, falou, olha, eu já estou um tempo casado, meu marido não sabe que eu vim aqui, mas eu quero divórcio. Dá o papel de divórcio que eu já não quero mais viver com ele. Mas ele sabe, não, ele vai levar um susto. O advogado então falou, olha, eu vou pegar a documentação, tal, já vou deixar adiantado, só que ele não sabe, ele vai tomar um susto. Aí o advogado sábio disse àquela mulher, olha, eu vou te dar um conselho, né, uma opinião, se você acatar, olha só, qual é a sua opinião? Não, você vai e dá 3 meses, você chega lá, a partir de hoje, trata ele como um rei, como você nunca tratou, faz o que você nunca fez, né? Faz. E ela falou, mas eu quero separar dele, porque ele é assim, aí deu aquela cartinha, né? Você já viu umas cartinhas que alguém, ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim, assim. Olha, mas faz isso durante esses 3 meses, que no final dos 3 meses ele vai se apaixonar por você. E quando ele se apaixonar, você vem até mim, ele vai levar um susto, vai ficar na lama. Você não quer se vingar dele? Não quer deixar ele no chão? Então, faça isso. E ela, ele vai se apaixonar, ficar tudo, aí eu divórcio nele, ele vai ficar. Ela saiu toda estonteante, vou aprontar com ele, e foi, tratou ele como rei, só tratando como nunca tratou. Final da história, 5 meses se passaram, aquela mulher não voltou ao advogado sábio, né? O advogado sábio pegou, já dá para ter vindo essa senhora, né? Ligou para ela e falou, senhora, a senhora ficou de voltar no final de 90 dias, a senhora não voltou, já se fez 5 meses. Ela falou, olha, doutor, dos 20 anos que eu estou junto com ele, casado com ele, esses 5 meses foram o melhor da minha vida. Agora eu estou apaixonada por ele e ele por mim. Não quero mais o divórcio. O que faltava, honra, respeito, né, mútuo um ao outro. Então, ela não honrava ele e não recebia a devida honra. Então, é mútua, né? É completa, um completa o outro. E assim, você já vive há alguns anos, sabe que isso tem que existir, né? Então, seu natalício, diante daqui da igreja, das testemunhas, você promete diante de Deus e destas testemunhas aqui presentes, receber a Luciana Pacheco como a sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-la, honrá-la, protegê-la, na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto viver? Sim, prometo.
Luciana Pacheco, você promete diante de Deus e das testemunhas receber Natalício como seu legítimo esposo, para viver com ela, com ele, conforme o que for ordenado por Deus. Promete amá-lo, respeitá-lo, consolá-lo, protegê-lo na saúde ou na adversidade e manter-se fiel a ele enquanto viver? Sim. Promete, né? Natalício, esse é um ato, né? Casamento onde é uma aliança, há um elo. Você tem algum penhor a dar a Luciana Pacheco? Que é entre as alianças. Sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas hoje entendi, eu te amei e o milagre aconteceu. E então eu percebi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. A aliança, né? Se você olhar esse metal tão precioso que não tem emendas, você não consegue ver uma emenda nela. Isso tem uma aliança, né? A aliança é um símbolo de comunhão, é um símbolo de elo. O próprio Deus, quando fazia, né, um compromisso com uma pessoa, e a Bíblia trata de aliança. E hoje, nessa noite, nesse dia tão glorioso, você fez uma aliança, Natalício, com a Luciana. Luciana, você fez uma aliança com Natalício. E todos, este é um símbolo do compromisso que vocês fizeram. Todos que olharem para você vão ver que vocês têm um compromisso. Certo? Usando esta aliança. Sim. Usando essa aliança Como símbolo de nossa união. como símbolo de nossa união, Eu me caso contigo, eu me caso contigo, unindo a ti meu coração, unindo a ti meu coração, a minha vida, a minha vida, tornando participando de todos os meus bens. tornando participando de todos os meus bens. Que esta aliança Que esta aliança seja símbolo do puro
imutável amor, nela me uno a ti, entregando a todos os meus bens, a minha vida. Amém. No direito. No esquerdo. Neste momento, irmãos, igreja, eu peço que coloque de pé. Convidamos aqui o nosso pastor Misael, o pastor da congregação, o pastor do Natalício, o pastor da Luciana Pacheco, que faça essa oração, impetrando a bênção sobre este ato tão solene, este ato sacro, este ato santo e verdadeiro. Meus irmãos, a paz do Senhor. Não posso deixar de falar da minha alegria poder estar aqui perante a igreja com a nossa irmã Luciana, nosso irmão Natalício, esse dia tão especial, né? Natalício está chique aí, bonitão. Hoje vai ser só loves. Que benção. Então a igreja está feliz e nós queremos parabenizá-los por esse ato, né? Tão lindo, tão especial, como o nosso pastor Emerson aqui frisou. Você já tinha um compromisso, e agora diante de Deus, vocês selaram esse compromisso. Eu estava ali pensando, pastor, que hoje muitos casamentos têm se desfeito nos dias que nós estamos vivendo, né, nos dias atuais, e para o mundo, para as pessoas aí fora, é normal uma separação. Mas um casamento, ele é algo muito sério, né? Não é uma confirmação, não é uma aliança apenas perante a sociedade, porque se fosse apenas perante a sociedade, seria muito fácil e muito simples se separar e casar outra vez quantas vezes quisesse. Mas a aliança é diante de Deus. E o nosso Deus, ele nunca quebra uma aliança. Quem quebra sempre a aliança são os homens. É por isso que nós devemos, como servos do Senhor, manter a nossa aliança um com o outro. Os tempos passam, né? Situações difíceis vêm, mas sempre lembre, tá, Natalício, tá, irmã Luciana, desse compromisso que vocês fizeram aqui no altar do Senhor. Deus fez, juntou vocês para que vocês vivam eternamente e que só a morte ou o arrebatamento os separe. E por isso nós vamos orar e impetrar a bênção de Deus sobre o casamento de vocês, e a partir de hoje vocês serão, né, ricamente abençoados, muito mais ainda do que são, amém? Eu peço que toda a igreja levante a mão para cá. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor meu Deus, te louvar em primeiro lugar, por esse momento tão especial, tão lindo, Senhor meu Deus, em que o Natalício, a irmã Luciana estão vivendo aqui, Senhor, no altar, diante da tua igreja e diante de ti. E como pastor desta igreja, Senhor, como pastor, Senhor, destas tuas ovelhas, eu quero impetrar uma bênção, Senhor meu Deus, a partir deste momento. Que a tua bênção seja contínua, Pai querido, no andar, no deitar, na saúde, na tristeza, na enfermidade, na riqueza, na pobreza, em qualquer tempo que eles possam viver. Senhor, que eles possam viver unidos, Senhor meu Deus, aguardando, ó Senhor meu Deus, o grande dia que o Senhor preparou, Senhor, para eles. Pai querido, queremos pedir, Senhor, que a tua mão esteja sobre eles, sobre o seu lar, confirmando, Senhor meu Deus, todas as coisas, e aonde, Senhor meu Deus, eles põem, ó Pai, os seus pés, Senhor, que a tua bênção chegue lá, ó Deus eterno, que a partir desta data, muitos e muitas coisas boas, lindas e maravilhosas da tua parte, venham acontecer sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu vos abençoo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar-nos. Colossenses capítulo 3, versículo 12, que
12, 13, 14, 15, 16, 17 e 23. Mas quero deixar aqui, diz assim: revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando uns ao outro, se alguém tiver queixa um do outro, assim como Cristo perdoou vocês, perdoe um ao outro. Revestiu de amor, o que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, um ao outro, com quê? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando a Ele sempre graças a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, visto que Natalício Maia e Luciana Pacheco consentiram ambos em ingressar no estado de matrimônio diante de Deus, e destas testemunhas, havendo ambos dado empenho sua fé, a palavra um ao outro através dos votos, que se manifesta pela união das mãos, eu vos declaro como ministro do Evangelho, marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles ao qual Deus uniu, não separe o homem. Amém? Estava olhando, irmãos, e vendo que o casamento é uma coisa muito sensível, onde se trata de amor, há uma sensibilidade. Então eu peguei uma coisa sensível, linda, que é algo, né, ao mesmo tempo. O casamento, uma coisa tão linda, né? Vocês vieram diante do ministro do Evangelho, fizeram aqui os votos diante do altar, diante de Deus e das testemunhas. Daí é que eu vejo um objeto tão lindo, mas é tão frágil. Se não houver um cuidado, as tempestades da vida, né, vai batendo, e se não tiver uma proteção, que é o Senhor que protege, né? A Bíblia diz que se vocês não estiverem firmados em Jesus, vem os ventos, né? Vem a tempestade, vem as adversidades. Lógico que no decorrer destes anos que vocês estavam juntos, né? Não casados, legalizando, né? Legal diante jurídico e civil, né? Olha, vai batendo, até, né? Vai batendo. Coloquei aqui para não esparramar, e fiquei com medo das crianças. Deus abençoe. E agora, como juntar isso? O casamento despedaçado. Deus une, lógico, mas demora tempo. E se você olhar, não é fácil, né? Reconstituir novamente tudo isso, refazer tudo isso. Então, um conselho que damos hoje, diante de Deus, nas testemunhas, que vocês vivam bem, servindo ao Senhor sempre, Jesus em primeiro lugar. E aqui tivemos o cuidado de... Essa caixa, ela está para você ornamentar ela. Assim como vocês vão ornamentando cada dia mais o seu casamento. Você pode pintar uma letra de Natalícia, a outra de Luciana, de branco,
Preto eu acho que não convém, né? Nada contra o racismo, né? Mas onde fala de brancura. Aí aqui dentro está algo simbolizando nesta noite o que vocês estão fazendo. Algo que vocês estão fazendo nessa noite. Nessa ilustração, eu quebrei de propósito, simbolizando que para reconstituir novamente o casamento não é fácil. Então, está aqui o casamento. Eu vou deixar com vocês, e você, em algum lugar da sua casa, você coloque. E quando você olhar para este objeto, você vai lembrar dos votos que vocês fizeram nessa noite. Então, Luciana, Natalício, cuide, não deixa quebrar, porque agora está diferente, está com Jesus, brindado com a graça de Deus, brindado porque o Senhor, o profeta Malaquias diz que Deus foi testemunha, né? Então ele foi testemunha no Éden, perpetuou em todos os casamentos sendo testemunha, e hoje não é diferente, vocês fizeram um pacto. Então, de vez em quando dá uma limpada, assim como o casamento ele deve ser cuidado, preservado. Então cuide, para que ninguém fique tocando, pegando, jogando. É simbólico, tá? Aí vocês levem e cuide. E todas as vezes que tiver uma dificuldade, vá lá. Senhor, é um símbolo, mas o Senhor estava presente naquela noite. Eu peço a tua graça, me dê vitória, me ajuda. E com certeza, o Deus que está presente aqui nesta noite, sendo testemunha dessa aliança, vos ajudará. Amém? Peço a todos que coloquem de pé. Eu pediria com um ato simbólico que vocês, com aliança, coloquem em cima da Bíblia que é isso. Peço a todos que também estendam a sua mão. A gente quebra um protocolo, né? Aquele pensamento que você, de bem, de paz, de bênção, que você quer para você e para a sua família, deseje para o Natalício e a irmã Luciana Pacheco, né? Aquilo que você quer de bem para você. Pense ao vosso respeito agora, peça ao Deus Todo-Poderoso que dê a sua bênção a eles nesta noite, amém? Querido Deus, nesta hora tão sublime, nesta hora tão gloriosa, a tua igreja, as testemunhas estão aqui presentes, meu Deus, diante deste ato tão solene, sacro, que é o santos laço do matrimônio, entre Natalício Maia e Luciana Pacheco, que as tuas potentes mãos, Senhor, seja estendida, as minhas mãos estão estendidas, meu Deus, a minha mão está estendida sobre esta aliança, que é o símbolo das tuas mãos, ser com eles, ajuda eles na adversidade, na fraqueza, meu Deus, em todas as circunstâncias da sua vida, meu Deus, aquilo que passou, passou, agora é uma nova vida, é uma aliança com o Senhor, uma aliança contigo, ser com eles, ser com ela, sustenta eles, meu Deus, na tua presença, e somente uma coisa pode separar, somente a morte, ó Deus, que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia, sigam ele todos os dias da sua vida, até que a morte ou o arrebatamento o separe, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Depois do amém, não sei se com máscara dá para dar aquele, né?
pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Nós dois agora somos um, e bate um só coração. Juntos sempre viveremos, para sempre andaremos. E assim eu posso perceber que não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. Que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que Ele lembrou quantas vezes de joelhos a Ele eu orei, me abençoou, me deu você, deu muito mais do que eu podia imaginar. O que será que meu Deus pensava quando criou você?